O Alexandre de Moraes, pessoal. Agora ele vai mandar prender gente do cartório também, né? Ele já mandou prender gente da Receita, que vazou as informações lá do IR dele, Imposto de Renda. Agora vazaram também dos imóveis que ele comprou à vista. E fala do Flávio. O Flávio financiou um apartamento, uma casa, não sei, financiou. O Moraes comprou à vista. E falo que o Flávio é rachadinha, né? E o Moraes? Você não pode comprar um apartamento? Hum? Será que a pessoa que ganha 40 pau por mês não consegue financiar um apartamento? Agora, comprar à vista, né? Ô, Laudice, falou que ajudou a patriota aqui. Muito obrigado, tá bom? Vamos lá. Se Deus quiser, nós vamos conseguir hoje ainda. Daqui a pouquinho a gente consegue, né? Com a fé de Deus. Solimar também. É apenas, acho que R$ 200 que está faltando para a gente chegar ao valor, né? E a Janja ontem, dia de Páscoa, cozinhando paca. Daqui a pouco vocês vão ver. Ela cozinhando paca, tá? Paca, um animal silvestre proibido pelo Ibama, e cozinhando para o Lula na maior tranquilidade, cometendo um crime e filmando aquilo. E a Michelle postou também cozinhando batatas. Já, né? Laudiceu. Desculpa, Laudiceu, desculpa, tá bom? É porque vem os nomes com arroba antes, etc, para mim aqui, muito pequenininho. Desculpa aí, vamos para cima. Olha, tem o pastor Gilvan também, brabo, tá aqui. Um abraço, pastor, muito bem-vindo aqui também. Agora o ministro vai mandar. Tô falando que a tela tá escura. Tá não, hein? Tá não, hein? Tá não. Olha a sua internet aí. Hã? Vamos lá. Agora, será que ele vai mandar prender também o pessoal do cartório? É? Será? É, vamos ver, vamos ver. Pessoal do cartório agora. É, meu amigo. É, buscaram as informações lá, buscaram lá. Deixa eu falar o nome da primeira pessoa aqui, que nós vamos chegar a esses R$ 200 agora, hein? Aqui. Já tem aqui a primeira pessoa que está ajudando aqui. Deixa eu ver quem é ela aqui. Hã? Carlos Ávila. Tá aqui, cinquentão. Pronto, cinquentão. Vamos chegar daqui a pouco, se Deus quiser. Informações também sobre o 8 de janeiro. Vocês vão ver o que fizeram com o pessoal do 8 de janeiro. Vocês vão ver. Tem informação também, isso aí. Vamos ver aqui os De imóveis? cartório apontam que o casal Alexandre de Moraes e Viviane Barsi gastaram, em 5 anos, 23 milhões e 400 mil reais na compra de imóveis à vista, em 5 anos. No período, o crescimento patrimonial do ministro do Supremo Tribunal Federal e da mulher foi de 266%. Atualmente, o casal possui 17 imóveis que custam 31 milhões e 500 mil reais. A maior parte das transações foi feita pelo Lex Instituto de Estudos Jurídicos, que administra os bens da família. Entre os imóveis, 3 deles foram adquiridos após o contrato firmado por Viviane Barsi com o Banco Master, incluindo uma mansão de 700 metros quadrados em Brasília, avaliada em 12 milhões de reais, um apartamento em Campos do Jordão, que custou 4 milhões de reais, e um apartamento no Jardim Paulista, em São Paulo, adquirido por pouco mais de R$ 1 milhão, 883 mil reais, pagos via Pix. As informações são do jornal Estado de São Paulo. Esse apartamento de 1 milhão de... Rapaz, mais de 30 milhões de reais. Mais de 30 milhões de reais em imóveis, à vista. Elaí, obrigado, viu? Deus abençoa. Rapaz, olha, ele vai atrás, hein? Ele vai atrás dessas pessoas aí que mandaram imprimir essas certidões. Deixa eu falar uma coisa para você. Os cartórios, pessoal, eles são obrigados a emitir as certidões. Você pode chegar em qualquer cartório de registro de imóveis e você pode imprimir, tá? Mandar imprimir o que qualquer pessoa tem em nome dela. Você sabia disso ou não? Você não sabia disso? Eu quero descobrir o que tem em nome, sei lá, de fulano.
É só você levar o CPF dele, o nome e o CPF lá e falar: eu quero saber o que, que ele tem no patrimônio aqui. É isso. Eu quero ter a certidão de casamento de fulano. Você vai lá e pede. A certidão de óbito. Você vai lá e pede no cartório. Pouca gente sabe disso. Fala a verdade. Você sabia disso ou não? É muito simples. Muito simples, tá? Fala meu nome, Sônia, um beijo aí, tá bom? Então foram lá nesse cartório, só que o nome fica lá, né? Você preenche lá e fica lá. Aí o Moraes agora, tá? Agora o Moraes agora vai atrás de querer saber quem foi que vazou essas informações aqui, né, pessoal? É desse jeito para você ver, né, pessoal? Que situação, hein? Tem várias informações hoje para vocês aqui. Vazou mais um aqui também, tá? Vazou mais um aqui agora do Cássio. O Cássio Nunes está numa situação muito difícil, tá? Olha aqui. Descobriram agora que ele viajou em um avião, que é do Vorcaro. Uma advogada que agilizou. Olha essa história. Essa advogada é casada com o desembargador. E esse mesmo desembargador, tá? Ele deu aqui ele concedeu uma liminar favorável ao filho do ministro. Não houve impedimento de suspeição. Por quê? Não houve. Tá igual o Moraes. Tá igualzinho o Moraes. Igualzinho. O desembargador não podia dar uma liminar para o advogado filho do Nunes, porque são amigos. Mas deu. Tudo de baixo calado aí, igual o Moraes. Então, o Cássio Nunes está até o pescoço envolvido também, tá? Está envolvido aí, até o pescoço envolvido. É, meu amigo. Ai, ai, meu Deus do céu. Tá aqui, ó. Gostei disso aqui também. Meteram multa. Olha que multa gostosa essa aqui. Olha aqui, ó. Bom, pessoal, a gente volta a olhar para o nosso cenário local aqui, para o Brasil mais especificamente, porque no Rio de Janeiro um bar foi multado por restringir a entrada de cidadãos dos Estados Unidos e também de Israel. Você tem até a imagem do momento, então, dessa autuação. O bar colocou um aviso logo na entrada de que cidadãos dos Estados Unidos e de Israel não eram bem-vindos. Segundo o Procon, o bar vai ter que pagar mais de R$ 9.500 pela mensagem, que foi considerada discriminatória, abusiva e que viola o Código de Defesa do Consumidor. Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e de Defesa do Consumidor, qualquer tipo de discriminação ou de constrangimento no atendimento aos consumidores é proibido. A CNN Brasil entrou em contato. O bar proibindo, tentando proibir pessoas dos Estados Unidos e de Israel de entrar no bar. Tomou logo uma lapada de quase R$ 10.000. Bem feito. Deixa eu falar uma coisa para você. Nenhum estabelecimento comercial pode proibir, pessoal, a entrada de outra pessoa e também de vender, tá? O estabelecimento pode negar de vender fiado, parcelado. Agora, à vista, não pode se negar. Se o comércio está aberto, qualquer pessoa pode entrar, pode comprar, tranquilo. Beleza? Então, a lei diz isso. Ah, fulana tem um salão de beleza, aí eu não vou atender aquela mulher. Ela chegou aqui, eu não vou te atender. Tem que atender, né? Só que tem um jeitinho. Você fala assim, olha, tá cheio de clientes. Você vai ter que esperar pelo menos 5 dias. Aí você evita de atender. Tem um jeitinho assim brasileiro, tá bom? Mas você não pode dizer assim, você eu não atendo, você não entra no meu estabelecimento. Não pode, enquanto estiver aberto, né? Você tem o direito de entrar, comprar e etc e tal. E esse bar aí, discriminando pessoas dos Estados Unidos e de Israel, quebrou a cara, tá? Perguntaram aqui agora, a Janja cozinhando a paca ontem, aí perguntaram aqui agora o seguinte, se não é crime, o Vanderlino, se não é crime um animal matar o outro. Vamos lá que eu vou falar uma coisa para você que me deixou muito triste, chocado isso aqui. Isso aqui, pessoal, viralizou, tá? Ó, essa informação aqui. Pera aí que São Sebastião tá falando já, hein? Pera aí. Esse camarada aí, pessoal, de 71 anos, ele pagou R$ 500 aqui, ô Marcos, para um ônibus ir
para o 8 de janeiro e foi condenado a 14 anos. Não somente ele, tá? Ele é de Santa Catarina. Não somente ele. Teve mais pessoas aqui que foram condenadas, tá? Teve um empresário também que foi condenado aqui. Outros 2 catarinenses também foram condenados por darem dinheiro, né, ali para os ônibus, né? O senhor René Afonso, ele transferiu R$1.000 e Vilami, dono de uma fábrica de postes em Botuvera, que repassou R$10.000. Todos foram condenados aí a 14 anos de prisão. Não é fácil não, hein? Não é fácil não. Meu amigo. Né, João? Vão pra cima. Vão pra cima. É fácil não. O cara nem lá foi. Ele colaborou ali com 500, R$1.000. Falou, vai. E aí foram condenados ali a 14 anos de prisão. Falando nisso, o STF anulou 39, tá? Acordos. Olha essa situação, 39 acordos. As pessoas que não desceram para os prédios, que não desceram, que ficaram só lá em cima no QG, tiveram a oportunidade de fazer um acordo. Não foram presas, não foram condenadas. Faz um acordo e vida que segue. O problema é que começaram a investigar e esse acordo foi desfeito para 39 pessoas. 39 pessoas foi desfeito, tá? Porque descobriu-se que eles desceram. Aí vão agora responder aí, sabe-se lá Deus, quantos anos de prisão? 14, 17 anos. Solimar, obrigado pelas estrelas, tá? E aí, meu amigo, o cara já estava em casa, na sua vida, trabalhando, agora esse inferno, tudo de novo, podendo ser condenado a 14 anos de prisão. Fácil não, né, pessoal? 14 a 16 anos, né? É tristeza, né, meu amigo? É tristeza. Vamos lá. O bicho tá pegando aqui com o... o senhor Sebastião tá metendo o cacete aqui. Olá, pessoal. A Páscoa está terminando, a semana iniciando e nós temos uma missão urgente a cumprir. É impedir que o petista Jorge Messias, indicado por Lula, seja aprovado no Senado Federal para ocupar cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Esse cidadão foi responsável pelas prisões do 8 de janeiro e, por consequência, das condenações, e é radicalmente contra, como todo o governo Lula, ao projeto da anistia e da dosimetria. Vejam o vídeo. Eu vivi o 8 de janeiro por dentro de uma forma dramática. Assim que ocorreu a tentativa golpista e a depredação de todos os prédios públicos, eu corri aqui para trabalhar e a AGU foi a primeira instituição do Estado brasileiro a pedir a punição dos envolvidos. Nós pedimos a prisão preventiva em flagrante dos envolvidos, foi pedida por mim, como advogado-geral da União, ao ministro Alexandre de Moraes, e ele decretou a prisão dessas pessoas a meu pedido. Então, essas pessoas foram condenadas, elas não foram brincar e levar a família para passear na Praça dos Três Poderes, não, elas foram tentar dar um golpe de Estado. Olha, a democracia, muitas pessoas morreram nesse país por lutar pela democracia. Foram 21 anos que nós passamos um período de trevas aqui nesse país. Isso não se admite. Nós que lutamos e vivemos pela democracia, nós nos sentimos indignados com qualquer projeto que fale em anistia para golpista. Bom, tá aí. Esse camarada aí que vai ser, talvez aí, mais um ministro do Supremo Tribunal Federal. O que você acha sobre isso? Mais um ministro com essa ideologia. E diz ele que ele vai ser imparcial lá no Supremo. Você acredita? Você acredita ou não? Janja passou mais de 6 meses fora do Brasil só viajando. Tá bom? 170 dias. Ela passou em agenda internacional. Nova York e etc e tal, só viajando, tá? 6 meses, cara.
Parece que ela que é a presidente da República. Ô, mulherzinha. Ai, ai. Trump ameaça explodir usinas de energia e vai ser amanhã. O prazo se esgota amanhã. E amanhã nós podemos ter aí uma grande, enfim, começo da Terceira Guerra, se é que não já começou. Iranianas informaram à agência de notícias Reuters que Teherã não vai reabrir o Estreito de Hormuz em troca de um cessar-fogo temporário. Autoridades também afirmaram que o Irã não acredita que os Estados Unidos estão preparados para um acordo permanente. A informação foi divulgada depois que o presidente americano, Donald Trump, ameaçou atacar usinas de energia se a rota não for reaberta até amanhã à noite. O republicano disse que os iranianos viverão no inferno caso isso não aconteça. O estreito é responsável pelo trânsito de cerca de 20% do petróleo mundial. O bloqueio levou ao aumento do preço dos combustíveis. Autoridades iranianas informaram à agência de notícias. E aí? O que você achou? Amanhã o pau vai quebrar ou não? Donald Trump não tá pra brincadeira não, hein? Curta, pessoal. Agora, compartilha. Pessoal, estão desconfiados? Eu já tenho certeza disso. Eu já estava desconfiado disso. Estão desconfiados que o Vorcaro tinha uma empresa, a Prime, só para transportar autoridades. Ele comprou 3 novinhas, milhões e milhões de reais, 3 aeronaves. Antes de ser preso, ele tinha comprado mais 3 novinhas. Então, estão desconfiados, pessoal, que ele, olha só, ele era sócio dessa empresa só para transportar autoridade de graça. É isso mesmo. Esse que o Cássio viajou, que o Moraes viajou para lá e para cá, só para transportar autoridades. Olha onde nós chegamos nesse nosso país. É absurdo? É, mas é verdade. Aviões, dos jatinhos e da famosa empresa Prime Aviation. Estava em todo lugar. Aí, ó. Impressionante a Prime Aviation. Não havia, parece, outra empresa de táxi aéreo à disposição dos ministros do Supremo, dos que viajavam muito, dos que estão no foco, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Nunes Marques, sempre a Prime aparecendo por ali, e geralmente no ano de 2025, o famoso ano passado, um ano central para a história do Banco Master. Nunca o jatinho é de Daniel Vorcaro. É muito difícil alguém ter um jato pessoa física, né? Na pessoa física tem, mas não é o mais comum. Compra-se, tem-se esse tipo de aeronave por meio de empresa, inclusive tributariamente tem benefícios dessa maneira. E está aí a Prime Aviation, que tinha Daniel Vorcaro como sócio, pelo menos até setembro de 2025. Alexandre de Moraes, aliás, a apuração seminal a esse respeito, como o de Dias Toffoli, da nossa colega Mônica Bergamo, e aí o Estadão pegando essa base e avançando com dados a partir de material da CPI do INSS. Por exemplo, olha essa coincidência aqui. O ministro Alexandre de Moraes viajou em um avião da empresa Prime Aviation, 7 de agosto. Viaja no avião da Prime Aviation, de que Vorcaro era um sócio, e o pagamento daquele jeito. Viajou sozinho nesse dia, tá? Só Alexandre de Moraes. Até onde sabemos, não sendo advogado do banco, não sendo advogado do Master, não sendo advogado do escritório Barça de Moraes. O Barça de Moraes disse, nós já falamos sobre isso aqui, que contratava táxi aéreo, e geralmente Prime Aviation, e pagava daquela forma bizarra, de que já tratamos aqui também, contratava para o uso dos seus advogados. Nesse dia, no entanto, viajou, não apenas nesse dia, viajou sozinho. Alexandre de Moraes, Viviane, dona da banca, não estava. O que o Estadão aponta é que, tendo viajado no dia 7 de agosto, no dia 8 de agosto, lendo as conversas de Vorcaro com a sua namorada, aquelas conversas que foram todas vazadas, que tem material íntimo, que eu acho que a imprensa trabalhou mal sobre aquilo ali, mas tem dados ali importantes. Por exemplo, no dia 8 de agosto, portanto, o dia seguinte à viagem de Alexandre de Moraes no avião da Prime Aviation, de empresa de Vorcaro para São Paulo, tem uma mensagem de Vorcaro para a namorada que diz o seguinte: estou com o Alexandre. Dia seguinte é o que seria a viagem de Alexandre de Moraes, dia 7 para o dia 8. Estou com o Alexandre e tenho reunião depois com o Ciro. Alexandre, esse referido aqui, seria Alexandre de Moraes. As investigações apontam para que sim, para que fossem. Olha a constituição do troço. Viaja no avião da Prime, não era convidado, não estava de carona, esses voos eram pagos pelo escritório Barça de Moraes. Alexandre de Moraes não era advogado do Barça de Moraes, portanto não era advogado do Master, mas no dia seguinte
teria se encontrado com Daniel Vorcaro. Dia 7 é uma quinta-feira, acabou a sessão do Supremo, pegou o avião e foi embora. Dia 6 não tem sessão no Supremo, estava em São Paulo. Isso é Alexandre de Moraes. Dias Toffoli, para registrar aqui, em aviões da Prime Aviation, 4 de julho de 2025. De novo, pegou, falamos aqui na semana passada, lembramos, pegou o avião da Prime, por que da Prime? No caso de Dias Toffoli, nem resposta tem. Pagou como? Ele poderia pagar, Dias Toffoli. É rico. Não como ministro do Supremo, mas como empresário. Ele pode ser empresário, imagina, sócio de hotel, tinha vendido o hotel em fevereiro de 2025, poderia pagar por um voo da Prime Aviation, mas nós não sabemos se pagou ou se foi na categoria convidado, convidado de cotista, convidado de Vorcaro, será? Pegou o avião da mesma Prime Aviation para Marília, sua cidade, deslocamento de equipe do TRT de São Paulo para fazer a segurança, Marília, muito próximo, 150 quilômetros do Hotel Taiaiá, do resort. Olha o tipo de relação. Vejam, nunca vai ser diretamente. Diretamente é só fumação de charuto, aí é direto. A rapaziada se encontra. Mas essas relações, esses jatinhos, é sempre uma relação indireta. Pode até ser legal não saber de quem era o avião, se você acreditar nessa conversa. E, finalmente, para fechar a coluna, Nunes Marques. Nunes Marques viajando do Distrito Federal a Maceió, de novo, num avião da Prime, avião particular, pertencente. Na verdade, tem a Prime U, que era uma empresa administradora, inclusive, de imóveis que Daniel Vorcaro usava. O imóvel não era de Daniel Vorcaro na pessoa física, mas era da empresa Prime U, dentro da Prime U, que essa é a lógica da teia vorcárica, são camadas. Camadas de empresas, camadas de fundos, camadas de consultorias, fachadas, pode-se dizer. Ele viajou num avião da Prime Aviation, que pertencia à Prime U, a uma festa, tudo pago por essa advogada, uma advogada que prestava serviços para o Master no STJ. Na verdade, esse é um casal que já tinha relações antigas, segundo o Estadão, com o Nunes Marques, desde quando ele era desembargador no Tribunal Regional da Primeira Região. Em comum com tudo isso, com todas essas relações, com esses voos de difícil compreensão ou de fácil compreensão, dependendo da sua maledicência, tudo isso em comum, uma empresa que tinha, ou empresas que tinham Daniel Vorcaro como sócios, e até aqui 3 ministros do Supremo devendo satisfações sobre essas relações perigosas, Luiz Megali. É isso. Andresa, e na... Vocês têm alguma dúvida que o Vorcaro era dono de uma empresa de táxis aéreos só para transportar essas autoridades? Vocês têm alguma dúvida que o Cássio Nunes está envolvido até o pescoço em relação ao filho dele, até ele mesmo? Que nós perdemos o Cássio Nunes? E eu estou falando isso, pessoal, não é para o Cássio Nunes também ser uma pessoa ali que dá decisão absurda para a direita. Não, não é isso não. A gente só quer ele imparcial lá no Supremo, só isso. Nada mais. Nada mais. Para você ver, o Bolsonaro, ele nem fala o nome do Nunes Marques e do Mendonça. Vocês já viram o Bolsonaro falar alguma vez? Né, dona Cida? Ele nunca falou. Ele não. Deixou lá. Assistido Pernambuco, um abraço. Indicou e deixou para lá. Ele nem se mete nisso mais. Pessoal, senador baiano, acaba de declarar aqui, Flávio Bolsonaro, aqui, Eleição de presidente, se engana quem acha que uma liderança local vai influenciar. A eleição de presidente, o povo escolhe por conta própria. Aonde a liderança do município influencia é na eleição de governador, na eleição de senador. Aliás, senador, ninguém nunca pensava nisso, que sempre era sempre unido com a chapa de governador. E esse ano, graças a Deus, nós estamos trabalhando para poder quebrar esse cordão umbilical. Então, voltando a presidente. Então, ninguém consegue mudar a cabeça de ninguém na hora do voto para presidente. Nós temos aí o Caiado, que está aí se lançando, temos o Flávio Bolsonaro, temos o Lula. Eu, particularmente, por ser amigo pessoal, por ser meu colega de Senado, eu não vou deixar de votar no amigo Flávio para votar em outro que eu não tenho nenhuma relação. Isso aí é o que eu vou fazer nas eleições desse ano, meu caro Maurício, com total independência e de cabeça erguida para falar com coragem. Coronel, então, declara, ele é senador, tá? Ângelo Coronel. Ele declara apoio, então, Flávio Bolsonaro, tá? Fala na Bahia.
uma notícia triste que chegou para nós. Mais um caso, né? Mais um caso aí, ó. Que tristeza. Essa moça, mais o filho dela. Vocês estão vendo aí, ó. Que tristeza. Rejeitado, vizinho invade casa. Olha lá. Executa filho de 6 anos e a mãe. Maldito seja. Ela não queria nada com o cara, ela tinha uma relação com o outro, ele invadiu a casa da mulher, ele se sentiu no direito de invadir a casa da mulher e ainda fazer isso com a mãe e com o filho de 6 anos. Maldito desgraçado. Maldito. Me falaram uma coisa aqui agora há pouco, já mudando de assunto. Imagina se fosse a Michelle cozinhando uma paca, igual a Janja postou ontem. O Bolsonaro passou de jet ski, que ele gosta, acho que mais de 50 metros da baleia, e multaram, fizeram o diabo, 50 horas de Rede Globo, e não sei o que, papapá. 50 metros da baleia. A baleia não conseguia ver Bolsonaro nem de binóculo. Tá? Aí a Janja me faz um vídeo cozinhando paca e transmitiu aquilo ali, um crime ambiental. Você imagina se fosse o Bolsonaro e a Michelle? Você acha que iria acontecer alguma coisa? Sim ou não? Diz pra mim aí. Hã? Era multa, era Globo, era esquerda, era paca, era não sei o quê, era o diabo. Né? Mas não ia ficar assim, não. É triste, né, você ter que ver um negócio desse, né? Gilda, um abraço, tá firme. Ó, vocês que estão ajudando aí, ó, nós vamos, por favor, ajudar a Patriota. Eu quero hoje ainda enviar para ela os R$2.000 para ela visitar a mãe no 8 de janeiro, presa, deportada, humilhada. Tudo de mal aconteceu com essa pobre mulher. Foi para a Argentina, foi para os Estados Unidos, voltou e, se Deus quiser, a filha vai ver a mãe, em nome de Jesus, ainda essa semana. Daqui a pouco eu vou fazer o Pix para ela, se Deus quiser, tá? De R$2.000, em nome de Jesus. A outra patriota já comprou a geladeira, já tá toda feliz, né? Que bom, vocês são demais. Agradeço muito por vocês existirem na minha e na vida dessas pessoas. José, os ministros ganham salário na faixa de 46 pau. Então, como é que esses caras têm esses monte de milhões? Ô, José, na verdade, eles nem precisam de salário, né? Nem precisam. O salário é apenas para alguma coisinha. Eles usam o poder que tem para dar uma liminar, soltar um camarada. Você está entendendo? É isso, pessoal. Dá uma decisão ali e é isso. Esse desembargador não poderia dar essa liminar para o filho do Cássio. São amigos. São amigos. Está fazendo o mesmo trabalho. Hoje, o Cássio Nunes, você pode igualar ele ao ministro Alexandre de Moraes. Infelizmente. Jogar ele na lama. É desse jeito mesmo. Eu posso falar para você sem medo de ser processado, sem nada. Hoje o Cássio Nunes é um parceiro de Moraes. Parceiro. Cometendo crimes igualzinho o ministro Alexandre de Moraes. Então, até agora, nós temos 3 ministros até o pescoço envolvidos no caso Master. 3. Tá? Não, eu não coloco a minha mão no fogo se aparecer outros pela frente aí, mas se aparecer, eu vou falar para vocês, pessoal. Eu não vou me curvar. Amém? Aí eu pergunto, e se ele fosse o relator, pessoal? Igual o Toffoli era? Se não tivesse na mão do Mendonça, eles jogavam tudo debaixo do tapete. Haja tapete, hein? Para jogar essa sujeira, hein, Terezinha? Haja! E tem uma coisa, pessoal, que eu tô falando para você aqui é comprovado. Comprovado. O Nunes Marques, ele se rendeu à corrupção instaurada no nosso país. Infelizmente. E o voto dele prova isso. O voto para não prosseguir lá na CPMI. Tá?